Cinderela. A esposa de um homem muito rico adoeceu gravemente. Sentindo que seu fim estava próximo, chamou a filhinha única para o pé da cama e disse-lhe: "Querida filhinha, conserva-te sempre boa e piedosa. Assim o bom Deus te ajudará, e eu, do céu, velarei por ti e te protegerei sempre." Pouco depois, fechou os olhos, entregando a alma a Deus. A menina ia todos os dias rezar e chorar sobre a campa de sua mãe, continuando sempre muito boa e piedosa. Chegou o inverno, estendendo seu manto branco sobre a sepultura. Mas, quando chegou a primavera e o sol tirou o manto branco de neve, o viúvo contraiu novas núpcias. A segunda mulher trazia consigo 2 filhas, de rosto alvo e bonito, mas de coração mau e feio. Começaram então dias bem tristes para a pobre enteadinha. "Essa estúpida Palerma", diziam as recém-chegadas, "acha que vai ficar na sala conosco? Quem come o pão tem de ganhá-lo. Fora daqui, faxineira." Tomaram-lhe os belos vestidos, deram-lhe uma roupa de cor parda para vestir e um par de tamancos. "Vejam só, vejam como está ataviada a rica princesa", exclamavam rindo e troçando. Depois, empurraram-na para a cozinha. Nesse local tinha de arcar com os mais árduos serviços desde a manhã até a noite. Tinha de levantar-se de madrugada, baldear água, acender o fogo, cozinhar e lavar a roupa. Ainda por cima, tinha de suportar todas as picuinhas que as maldosas meio-irmãs não cessavam de fazer-lhe. Escarneciam dela, esparramavam ervilhas e lentilhas na cinza só para obrigá-la a catá-las uma por uma. À noite, após tamanha canseira, não dispunha de cama para deitar-se, e era obrigada a dormir no borralho, razão por que vivia suja e empoeirada. As outras, então, apelidaram-na de Cinderela. Certa vez, tendo de ir à festa, o pai perguntou às 2 enteadas o que desejava que lhes trouxesse. "Eu quero belos vestidos", disse a primeira. "E eu, pérolas e pedras preciosas", disse a segunda. "E tu, Cinderelas, o que desejas?", perguntou-lhe o pai. "Papai, eu quero que apanhes e me tragas a primeira vergôntia que te roçar o chapéu quando voltares para casa." O pai então comprou lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas para as 2 enteadas, conforme lhe o pediram. Ao regressar para casa, vinha cavalgando por entre algumas moitas, e uma vergôntia de aveleira roçou-lhe o chapéu, derrubando-o. Quebrou então o ramo de aveleira e levou-o consigo. Ao chegar em casa, distribuiu às enteadas os vestidos e as joias, e à Cinderela deu o ramo de aveleira. Cinderela agradeceu muito. Depois correu à campa da mãe e plantou o ramo, chorando tão copiosamente que as lágrimas, caindo em cima dele, o regaram. O ramo cresceu e tornou-se uma linda árvore. Cinderela continuava a rezar e chorar sobre a sepultura 3 vezes por dia, e todas as vezes pousava na árvore um passarinho muito alvo, o qual, quando ela formulava algum desejo, lhe jogava logo o que pedia. Ora, aconteceu que o rei deu uma grande festa, que devia prolongar-se durante 3 dias, e convidou quantas donzelas havia no reino, a fim de que o filho escolhesse entre elas uma noiva. As 2 irmãs, ouvindo que também participariam da festa, ficaram radiantes de alegria, e maldosamente chamaram Cinderela, ordenando-lhe: "Penteia-nos o cabelo, engraxe-nos os sapatos e verifica se as fivelas estão bem seguras, pois temos que ir à festa no castelo do rei." Cinderela obedeceu com a mesma bondade de sempre, mas não podia conter as lágrimas, pois também gostaria de ir ao baile. Portanto, foi pedir à madrasta que lhe desse permissão para ir, mas esta exclamou: "Tu, Cinderela, mas estás sempre tão suja e empoeirada, como pretendes ir à festa? Não tens vestidos e nem sapatos, e queres ir dançar?" Cinderela, porém, voltou a insistir, e a madrasta acabou dizendo: "Despejei um prato de lentilhas na cinza. Se dentro de 2 horas conseguires catá-las todas, poderás ir." A menina dirigiu-se para a horta atrás da casa, e aí chamou: "Queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelo céu,
vinde ajudar-me a catar as lentilhas. As boas no pratinho, as ruins no papinho. Logo entraram pela cozinha 2 pombas brancas, depois as rolinhas, e por fim, ruflando e esvoaçando, entraram todos os passarinhos do céu, indo colocar-se todos juntos da cinza. As pombinhas acenaram que sim com as cabecinhas e puseram-se pique, 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 pique a catar. Então os outros imitaram-nas, pique, 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 e recolheram no prato todos os grãozinhos melhores. Antes que tivesse decorrido 1 hora, tinham terminado a tarefa e saíram voando por onde tinham vindo. Cinderela, felicíssima, foi correndo levar o prato à madrasta, certa de poder ir ao baile. Mas a madrasta disse-lhe: Não podes ir, Cinderela. Não tens vestido e não sabes dançar. Todos fariam troça de ti. Cinderela desatou a chorar. Então a madrasta disse-lhe: Se conseguires n'1 hora catar da cinza 2 pratos cheios de lentilhas, irá também, pensando consigo mesma. Não o conseguirá nunca. Depois que a madrasta despejou os 2 pratos de lentilhas na cinza, a moça foi à horta atrás da casa e chamou: Queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelo céu, vinde ajudar-me a catar as lentilhas. As boas no pratinho, as ruins no papinho. E pela janela da cozinha entraram voando 2 pombas brancas, depois as rolinhas, e por fim, ruflando e esvoaçando, todos os passarinhos do céu, indo colocar-se todos juntos da cinza. As pombinhas acenaram que sim com as cabecinhas e puseram-se pique, pique, pique a catar. Os outros então imitaram-nos, pique, 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 e em breve recolheram os grãos melhores nos pratos. Em menos de meia hora estava terminada a tarefa e saíram voando pelo mesmo caminho por onde vieram. A moça, radiante de alegria, levou os pratos à madrasta, certa de que agora poderia ir à festa. Mas a madrasta disse-lhe: É tudo inútil, Cinderela. Não podes ir conosco, porque não tens vestidos e não sabes dançar. Tu nos envergonharias a todos. Deu-lhe as costas e saiu apressadamente, acompanhada de suas enfatuadas filhas. Tendo ficado só, Cinderela correu para a campa da mãe e sobre a veleira exclamou: Arvorezinha, minha arvorezinha, agita teus ramos e cobre de ouro e prata a tua amiguinha. O pássaro então, que estava pousado na árvore, atirou-lhe um lindo vestido de ouro e prata e sapatinhos recamados de seda e prata. Com a maior rapidez, ela vestiu-se e foi à festa. Estava tão linda que as irmãs e a madrasta não a reconheceram e julgaram que fosse uma princesa desconhecida, assim trajada de ouro e prata. Nem de leve pensaram em Cinderela, julgando-a lá em casa, em meio à sujeira, catando lentilhas da cinza. O filho do rei foi ao seu encontro e, tomando-a pela mão, dançou com ela a noite toda. Não quis dançar com nenhuma outra, não abandonou sua mão, e quando alguém a convidava para dançar, ele dizia: Não, esta é a minha dama. Cinderela dançou até bem tarde. Depois quis ir-se embora, mas o príncipe disse: Vou acompanhar-te. Isso porque desejava saber de onde vinha tão encantadora a moça. Ela, porém, conseguiu desvencilhar-se e pulou para o pombal. O príncipe esperou o pai chegar e contou-lhe que a linda desconhecida havia pulado no pombal. O rei pensou: seria por acaso Cinderela? E mandou trazer um machado para derrubar o pombal, mas dentro dele não encontraram ninguém. Quando as outras chegaram em casa, Cinderela já estava encolhida no borralho, metida nos seus farrapos sujos. Uma lamparina de azeite ardia fracamente sobre a lareira. Ela havia saltado por uma abertura posterior do pombal e, correndo, fora debaixo da veleira despir os ricos trajes que depôs sobre a campa, onde o passarinho foi buscar. Depois, enfiando novamente sua imunda roupa parda, fora deitar-se na cinza do borralho. No dia seguinte, tendo recomeçado a festa, os pais e as irmãs foram-se, deixando sozinha Cinderela. Esta voltou à campa e, de novo sob a veleira, disse: Arvorezinha, minha arvorezinha, agita teus ramos e cobre de ouro e prata tua amiguinha. O pássaro, então, deixou cair um traje ainda mais suntuoso que o primeiro. E quando assim ataviada apareceu no baile, todos ficaram completamente empolgados pela sua beleza. O príncipe esperava que ela comparecesse, e vendo-a, tomou pela mão
e dançou somente com ela. Quando alguém a convidava, ele dizia: "Não, esta é minha dama." Chegando à meia-noite, ela foi-se embora. O príncipe seguiu-a para ver onde ela entrava, mas, com uma rapidez incrível, a moça fugiu para o jardim. Havia lá uma bela árvore, muito alta, da qual pendiam magníficas peras. Com a ligeireza de um esquilo, ela trepou na árvore, escondendo-se entre a galharia, e o príncipe não conseguiu ver por onde ela desaparecera. Esperou até o pai chegar e disse-lhe: "A jovem estrangeira fugiu-me e trepou na pereira." O pai ficou pensativo. Seria Cinderela? Então mandou que trouxessem um machado e cortassem a árvore, mas não havia ninguém lá em cima. Quando as outras entraram na cozinha, viram Cinderela deitada como de costume na cinza do borralho. É que ela havia saltado pelo outro lado da árvore e, correndo, fora à sepultura, deixara ao pássaro seus ricos trajes sobre a aveleira e vestira rapidamente a roupa suja parda. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs se foram para a festa, Cinderela tornou a voltar à sepultura da mãe, dizendo à aveleira: "Arvorezinha, minha arvorezinha, agita teus ramos e cobre de ouro e prata tua amiguinha." E o pássaro prontamente atirou-lhe um vestido tão magnífico e reluzente como nunca havia vestido, além dos sapatinhos que eram inteirinhos de ouro. Quando ela surgiu na festa, assim ataviada, os convidados quedaram-se mudos de admiração. O príncipe dançou somente com ela, e se alguém a convidava, dizia: "Não, esta é a minha dama." À meia-noite, Cinderela teve de ir embora, e o príncipe quis acompanhá-la, mas ela fugiu tão velozmente que não lhe foi possível segui-la. Entretanto, usando de astúcia, o príncipe mandara passar uma camada de piche na escada, de modo que quando a moça fugiu, seu sapatinho esquerdo ficou grudado. Ele apanhou. Era um minúsculo sapatinho elegante e inteirinho de ouro. Na manhã seguinte foi à casa do pai das moças e disse: "Só me casarei com a moça a qual servir este sapatinho de ouro." As duas irmãs ficaram loucas de alegria, pois tinham o pé bastante pequeno. A mais velha, então, levou o sapato para o quarto e tentou calçá-lo diante da mãe, mas o dedo polegar não cabia dentro do pequeno sapatinho. Então a mãe deu-lhe uma faca e disse: "Corta o dedo, minha filha. Quando fores rainha, não terás mais que andar a pé." A moça cortou o dedo, enfiou o pé no sapato, dissimulou a dor e foi ao príncipe. Este, então, levou-a no seu cavalo como noiva. Ao passarem perto da sepultura, duas pombinhas brancas, que estavam pousadas na veleira, disseram: olha lá, sangue no sapato há, a verdadeira noiva ainda em casa está." O príncipe, voltando-se, olhou para o pé da noiva e viu sangue escorrendo. Então virou o cavalo e reconduziu a falsa noiva para sua casa, dizendo que não era aquela, e mandou que a irmã calçasse o sapato. Ela foi para o quarto e conseguiu enfiar os dedos. O calcanhar, porém, era muito grosso e não podia entrar. A mãe então deu-lhe uma faca e disse: "Corta um pedaço do calcanhar, minha filha, pois quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé." A moça cortou o pedaço do calcanhar, comprimiu o pé dentro do sapato, dissimulou a dor e foi ao príncipe. Este colocou-a sobre o cavalo como uma noiva e foi-se embora. Ao passar sob a aveleira, as duas pombinhas lá pousadas disseram: olha lá, sangue no sapato há, a verdadeira noiva ainda em casa está." Ele então olhou para o pé e viu sangue escorrendo, esguichando púrpuro nas meias brancas. Então voltou com o cavalo e reconduziu a falsa noiva para casa. "Esta também não é a verdadeira", disse. "Não tendes outras filhas?" "Não", respondeu o homem. "Temos aí apenas uma pequena Cinderela franzina, filha da minha primeira mulher, mas essa de maneira alguma poderá ser a noiva." O príncipe desejou vê-la e mandou que a chamassem, mas a madrasta respondeu: "Oh não, anda sempre tão suja que não pode apresentar-se." O príncipe não se convenceu, quis absolutamente vê-la e tiveram, pois, de chamá-la. Cinderela primeiro lavou bem as mãos e o rosto, e depois foi fazer uma reverência ao príncipe. Este apresentou-lhe o sapatinho de ouro. Cinderela sentou-se num banquinho, tirou o pé do grosseiro tamanco e com a maior facilidade calçou o sapatinho. Este servia-lhe como uma luva. Quando ela se levantou, o príncipe olhou bem para o seu rosto e logo reconheceu a jovem com quem havia dançado. "É esta a verdadeira noiva", exclamou ele satisfeito. A madrasta e as irmãs
pálida de espanto e de raiva, viram-no colocar Cinderela sobre o cavalo e levá-la para o palácio. Ao passarem junto da veleira, as duas pombinhas brancas lá pousadas disseram: olha lá, sangue no sapato não há, a verdadeira noiva já contigo está. Depois desceram voando e pousaram nos ombros de Cinderela, ficando uma de cada lado. No dia em que devia realizar-se a cerimônia do casamento, as duas irmãs, querendo granjear as boas graças de Cinderela e compartilhar de sua sorte, acompanharam-na. A caminho da igreja, a mais velha colocou-se à direita da noiva e a menor à esquerda. As pombas, então, arrancaram-lhe um olho de cada uma. Quando saíram da igreja, a irmã mais velha colocou-se à esquerda da noiva e a menor à direita. As pombas, então, arrancaram de cada um o outro olho. Assim foram punidas com a cegueira para o resto da vida por terem sido tão falsas e perversas. Gostou dessa história? Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Sua participação é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!